Olá, meus amigos, em um vídeo recente eu falei para vocês quais são as possíveis complicações de uma colonoscopia e hoje nós vamos entender o que pode ser feito para resolver essas complicações. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever. E, gente, ó, no YouTube tem um botão aqui, um joinha, que você clica, que curte o vídeo e ajuda a mostrar para o YouTube que são vídeos de qualidade e oferecer para as outras pessoas. Então clica aí que vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Vamos lá, né? Como eu falei, colonoscopia pode ter suas complicações, que podem ser relacionadas ao preparo, à sedação e ao exame em si. Normalmente, quando tem uma complicação no exame, o mais importante de tudo, gente, é que seja feito o quê? Um diagnóstico precoce. Numa colonoscopia, o que pode acontecer? Uma eventual perfuração de intestino. Já falei para vocês que esse risco é muito baixo, ele vai ser maior quando está relacionado a procedimentos, como a retirada de pólipos. Durante uma retirada de pólipo, a gente vai tirar aquela elevação na mucosa do intestino, que é o pólipo. Quando é feita a retirada com alça, ou seja, a gente vai laçar o pólipo, o que pode acontecer? A gente laçar mais do que o pólipo, laçar uma parte da parede intestinal. Isso não quer dizer que seja um erro, muitas vezes até isso é um risco calculado num pólipo muito grande, tentando se evitar uma cirurgia. Quando a gente faz isso, a gente laça o pólipo, a gente quer o quê? Cortar somente o pólipo para resolver, tirar o pólipo, acabou o problema. Mas, em algumas ocasiões, pode acontecer isso, de laçar não só o pólipo, mas uma parte maior da parede intestinal, gerando uma perfuração intestinal. Quando ocorre uma perfuração intestinal, o que vai acontecer? O intestino está furado, naquele local vai começar a vazar fezes para dentro da cavidade abdominal, em volta das alças. E isso é muito grave, porque se está vazando fezes para ali, vai se desenvolver uma infecção chamada peritonite, que pode ser peritonite por pus ou peritonite por fezes mesmo, dependendo do grau de perfuração, do tamanho dessa perfuração. E isso não pode acontecer, porque uma peritonite fecal é muito grave, com risco de mortalidade maior de 80%. Então, esse tipo de coisa tem que ser tratada. O ideal é que a gente trate antes de desenvolver a peritonite. A gente está com o intestino ali limpo, não é mesmo? Fez um preparo para a colonoscopia. Houve uma perfuração, então naquele momento é o melhor momento para tratar, porque não houve uma contaminação da cavidade abdominal, não houve uma contaminação pelo menos importante. Claro que vai ter um pouco de bactéria, mas é uma contaminação pequena. Naquele momento é o melhor momento para tratar. Então, o mais importante, diagnosticar precocemente. Foi vista a perfuração? Então já vai tratar. Quando a gente diagnostica uma perfuração durante o momento da colonoscopia, nós temos algumas opções. Uma opção seria a gente ir direto para a cirurgia. Mas, se for possível, a gente pode fazer um outro tipo de tratamento, que seria o tratamento pela própria colonoscopia. O aparelho de colonoscopia ele tem um canal de trabalho, que é por onde a gente passa aquela alça que tirou o pólipo. Por aquele canal de trabalho, a gente também pode introduzir um clipador. O clipador, ele coloca clipes no intestino. Esses clipes têm mais de uma função, como nós vamos ver. Então, se for identificada uma perfuração intestinal, uma opção seria clipar aquele local, vários clipes ali, fechando esse defeito intestinal. Se for possível, essa opção é muito boa, porque não vai precisar de uma cirurgia. Faz durante o próprio exame. Por que eu estou falando se for possível? Porque nem sempre é. Isso vai depender da localização e do tamanho da perfuração. Grandes perfurações, o que elas vão permitir? A saída de ar do intestino. Para a gente abrir o intestino, para a gente enxergar dentro do intestino numa colonoscopia, a gente precisa injetar ar. Se tem uma perfuração muito grande, o ar vai sair do intestino, vai ficar em volta do intestino, não vai permitir a dilatação, não vai abrir o intestino. Se o intestino não está aberto, a colonoscopia não consegue ver, não consegue trabalhar. Então, se ficar vazando muito ali, o intestino vai colabar e a gente não vai conseguir enxergar a ponto de fazer esse tipo de tratamento. Além disso, depende da localização. O aparelho de colonoscopia ele tem um canal de trabalho, a gente diz que é às 6 horas, ou seja, ele está embaixo da câmera do aparelho. Isso quer dizer que tratar problemas que estejam na parede acima do intestino são mais difíceis. Com a colonoscopia, a gente pode rodar o aparelho, permitindo a gente colocar a parede que está em cima, na parte de baixo da câmera, para a gente poder tratar. Mas, dependendo da localização, isso pode ser muito difícil, porque o intestino ele faz suas curvas e ele tem sua mobilidade. Então, às vezes, quando a gente tenta girar, não é possível da gente colocar num ângulo bom de trabalho. Então, dependendo da localização, pode ser muito difícil de colocar esses clipes ou até impossível. Se for esse o caso, uma vez que já se sabe que tem uma perfuração, aí o tratamento vai ser cirúrgico, porque a gente não pode deixar a perfuração e não tem como tratar por colonoscopia, o tratamento vai ser cirúrgico. A cirurgia pode ser feita aberta ou aquela cirurgia por vídeo.
mas é muito importante que tenha uma visibilidade adequada. Se durante a videolaparoscopia se considerar que não dá para ver bem, que dá para tratar bem, pode ser o caso de converter e fazer uma cirurgia aberta, aquela com corte na barriga. O mais importante é que seja tratado e o quanto antes. Não se pode deixar uma perfuração, porque com o tempo vai contaminando cada vez mais a cavidade, vai começar a passar fezes ali, e aí vai gerar aquela peritonite que eu falei. Então, perfuração pode acontecer. Claro que o risco é baixo, a gente vai fazer tudo para que não aconteça, mas se acontecer, é muito importante que o tratamento seja o mais rápido possível. Se o diagnóstico não for feito durante o exame, ele pode ser feito depois, mas quanto antes, melhor. Então, aquela pessoa que está sentindo dor abdominal após um exame, tem que entrar em contato com o médico ou com a clínica que fez o exame para ver se está tudo bem e se precisa de algum tratamento. Existe um outro tipo de complicação que seria o sangramento. Sangramento acontece normalmente quando a gente faz ou biópsia ou retirada de pólipos. Os pólipos, eles precisam de um suprimento sanguíneo. E esse suprimento sanguíneo, na hora que a gente retira o pólipo, ele vai ser cortado. Quando a gente corta, normalmente a gente vai cauterizar aquele local ali. Cauterizando ou não, com o tempo aquele local pode começar a sangrar. Esse sangramento pode ser imediato ou ele pode ser tardio. O sangramento imediato, normalmente ele vai acontecer quando a gente retira o pólipo. Se a gente não fizer cauterização, tem um risco maior. Fazendo a cauterização, normalmente não vai sangrar, mas também tem os riscos relacionados à cauterização. Então a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente no cólon direito, que a parede intestinal é mais fina, porque essa cauterização pode levar a uma lesão na parede intestinal e uma complicação até tardia, levando até uma perfuração tardia ou sangramento tardio. Então, quando a gente tira o pólipo, ele pode começar a sangrar. Se ele sangrar naquele momento, a gente tem opções de hemostasia. Uma delas seria, como eu falei, a cauterização daquele local. Mas, em geral, o que a gente vai usar são aqueles clipes, aqueles mesmos que podem ser usados para tratar perfuração intestinal. A gente coloca um clipe que vai pegar aquele vasinho e vai fazer parar de sangrar. Esse clipe ele vai ficar ali, a gente vai terminar o exame e o clipe continua lá. Com o tempo, ele eventualmente vai cair. Ele vai fazer o quê? Ele vai comprimir aquele local, permitindo que pare de sangrar, gerando um processo de coagulação, cicatrização e o processo se encerra. Então, não vai ter mais sangramento. Agora, pode acontecer também um sangramento tardio. Como eu falei, muitas vezes na hora que a gente retira, a gente vai cauterizar. Aquele local que foi cauterizado forma como se fosse uma casquinha de ferida e com o tempo aquela casquinha vai cair. Quando ela cai, aquele local tem um vaso de sangue. O vaso, o esperado é que já esteja coagulado e cicatrizado, mas pode eventualmente ter um sangramento tardio nesse momento. E também quando ocorre a queda de um clipe. A queda do clipe, ele está segurando um local que tem vaso de sangue, que a gente espera que já esteja cicatrizado, mas pode acontecer de quando ele cair, sangrar. O sangramento tardio, gente, pode acontecer até 30 dias depois. Ele não é causado por nenhuma falha durante o exame, é uma complicação que pode acontecer. Então, quando é retirado o pólipo, é importante que depois a pessoa continue acompanhando, olhando as fezes, vendo se tem sangue e tal, para, se for o caso, entrar em contato com o médico ou com a clínica que fez o exame. Caso ocorra um sangramento, seja durante o exame, seja tardio, normalmente a gente vai abordar pela própria colonoscopia. Então, se for um sangramento tardio, normalmente a gente vai tentar fazer um preparo expresso ali, ou até fazer um exame sem preparo, chegar lá no local, identificar onde está sangrando, colocar um clipe ali. Pode ser necessário outro tipo de tratamento, até cirúrgico, mas na grande maioria das vezes o tratamento vai ser endoscópico mesmo, resolvendo o sangramento, e aí depois vai ser só acompanhar. Lembrando que sangramentos, dependendo do volume, podem causar o quê? Choque hipovolêmico, que é quando a pessoa fica com pressão baixa por sangramento. Podem causar anemia. Então, tudo isso tem que ser pesquisado. Então, naqueles casos em que ocorre sangramento, muitas vezes a gente vai fazer exames de sangue para acompanhar, ver se tem alguma anemia que precisa de tratamento. Alguns casos podem precisar de hidratação venosa ou até de transfusão. Mas isso seria a exceção, né, gente? Na grande maioria das vezes o sangramento ele vai ser imediato, já é feito o tratamento durante o próprio exame, ou às vezes se coloca clipe de forma até profilática. Nem teve sangramento e já coloca para não ter um risco. Mas nem sempre precisa. A grande maioria das vezes só a retirada com a cauterização já resolve, não vai ter sangramento, é um procedimento muito seguro. Então, gente, esses foram os tratamentos para os problemas mais comuns que acontecem como consequência de uma colonoscopia, que seriam também graves, né, que seria essa questão da perfuração e sangramento. Vocês veem que o tratamento pode ser muitas vezes feito durante o próprio exame, se for identificado naquele momento, mas em algumas situações pode requerer até cirurgia. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir,
Compartilha com quem vai fazer, com quem preocupa com esse tipo de exame, para saber quais são as opções. E lembrando que toda semana no meu site eu posto textos lá, tem colonoscopia, saúde intestinal, alguns assuntos que são até considerados tabus. Então são textos de qualidade para vocês. Acessa lá que vocês vão gostar e se inscreve no meu Instagram, @dr.marcelowerneck. Lá eu faço algumas enquetes e faço também caixinhas de perguntas que eu respondo nos stories, com respostas ali de vídeos curtinhos, baseados nas perguntas de vocês. Um grande abraço e vejo vocês logo logo.